nome de Deus. Tá bom? Muito bem. E aí a gente vem aqui para conversar um pouco sobre livros do dia a dia. A gente está atualmente conversando sobre este livro, A Confissão de Westminster, tá? Que foi escrita por vários autores. Então, a gente já falou sobre o livro, já falamos sobre o resumo, já falamos sobre a autoria e o contexto, né? Já falamos sobre, conversamos as considerações, estamos 1 e 2, a segunda consideração a gente já conversou, né? Que Deus é um único e eterno, né? Existindo em 3 pessoas, conversamos sobre isso. Terceiro, Deus é o criador do universo e tudo que existe foi criado por sua vontade soberana. Correto, não é? Não só o que existe, mas também o que haverá de existir a partir do que existe. Por exemplo, tem muita coisa que o ser humano já criou. O ser humano criou. Quem criou? Deus. Por que foi Deus que criou? Porque o ser humano usou o potencial daquilo que Deus facilitou em cada dessas pessoas, desses criadores. Então ele tem essa criação indireta. Tudo que então que Deus fez é bom, tudo que ele pessoalmente fez, sim, mas nem tudo que o ser humano fez e que Deus fez através do ser humano, nem tudo é bom. Mas aí é por causa do meio, né? O meio que foi usado para aquilo existir. Tá bom? Mas Deus é o criador realmente do universo e tudo mais. Por que então a ciência não aceita? Porque não é o papel da ciência aceitar isso. Precisamos entender isso. A ciência foi criada com critérios que não permitem crer que foi Deus que criou o mundo. Entendeu? Com essa maneira de enxergar, isso não ofende Deus. Ofende sim quem quer ser ofendido, mas não ofende Deus. Entendeu? Deus ama o cientista, Deus ama a ciência. Agora, os critérios que a ciência usa, né, não permite dizer, olha, foi Deus que criou o mundo, acabou. Porque não é culpa da ciência, não é culpa, vamos botar culpa, mas é por causa dos critérios que ela usa. Entendeu? Então, precisamos parar de ficar atrás de inimigos, de gente para brigar. Precisamos parar com essa necessidade de encontrar razão para se manter em guerra o tempo todo. Precisamos viver em paz. Precisamos amar as pessoas, gente. Entendeu? Essa é a orientação. Então, em vez de brigar com as pessoas, a gente pode trabalhar para que a ciência, então, já há muito disso. Já há algumas mudanças nos critérios da ciência. Tá? Por exemplo, existe, né, dentro da psicologia, já se trabalha alguns critérios que permitem crer em algo que não se pode comprovar. Mas nem toda ciência aceita. Não tem problema. Mas já é um passo. Entendeu? Já é um passo. Não se pode comprovar, mas é possível que aconteça. Então, já são aceitas algumas teorias nesse sentido. Então, e daí? Não tem que ficar brigando por isso. Não precisamos. Deus não quer. Enquanto você está criando, você que eu digo, quer dizer, em vez de a gente estar criando briga com pessoas para que elas creiam que foi Deus que criou o mundo, né? Nesse brigueiro todo, Deus está lá amando aquelas pessoas. E muitas vezes esse brigueiro não está atrapalhando a ação de Deus de trabalhar o coração dessas pessoas. Entendeu? A gente atrapalha demais, gente. A gente pensa que Deus tem essas tolices humanas, essas crendices, esse brigueiro. Nada disso. Deus ama. É diferente, gente. Entendeu? A gente tem que amar. Mas eles não querem crer, não é problema seu.
Deixe que o Espírito faça a obra dele na vida dessas pessoas. Ame as pessoas do jeito que elas são e descansem no Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito fazer a obra. Muito bem. É o joio, tá? O joio no nosso meio é um problema sério e ele termina levando a gente para esse brigueiro deles. 4. O homem foi criado à imagem de Deus, mas caiu em pecado por meio da desobediência, trazendo consequências espirituais e físicas. Correto, né? Fomos criados perfeitos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, perfeito, mas o pecado, não deteriorou, corrompeu essa perfeição que tínhamos. Então a gente tá no que tá? Então somos carentes então da misericórdia, do perdão, mas esse é o preço. Deus queria pessoas livres. Esse é o preço, infelizmente, tá bom? Ele sabia disso e ele faria de tudo para, dentro dos limites, né, do imagem e semelhança, ele faria de tudo para recuperar o máximo possível de pessoas. E ele conseguiu. Como é que eu tenho pensado, lembrado disso? Eu digo assim: o número dos salvos é muito maior, muito, porque a nossa prepotência exagera, entendeu? Mas então é muito maior do que imaginamos com a nossa prepotência. A nossa prepotência, o número dos salvos é pequeno. Mas o número de salvos é muito maior, porque Deus não estava perdendo tempo com a nossa prepotência. Ele está atuando, ele está se revelando, ele está ele está agindo como o Espírito, convencendo todo mundo. E isso faz a diferença. Tá bom? Então, é maior do que imaginamos, porém, é muito menor do que ele gostaria. Muito menor do que o número de salvos que ele gostaria que fosse sobre a face da terra. Tá bom? Mas é muito maior do que imaginamos com a nossa prepotência. Quinto, a salvação é oferecida somente por meio de Jesus Cristo, que é totalmente Deus e totalmente humano e por sua obra redentora na cruz. Olha, essa, digamos, é uma meia-verdade. Abraão não foi salvo, não é? Somente por meio de Jesus Cristo. As pessoas antes de Cristo foram salvas independente disso. Além disso, ele disse: olha, eu tenho outras ovelhas fora de vocês, não é? Que essas pessoas foram salvas ou seriam salvas, independente desse Jesus Cristo que a gente prega. Agora, ele faz parte da salvação de todo mundo? Sim. Como? Quando ele morreu na cruz perdoando, assumindo e perdoando a situação de pecado de todas aquelas pessoas do Antigo Testamento. Nunca ouviram falar dele, mas ele assumiu os pecados dessas pessoas. E ele morreu também assumindo os pecados e a culpa, das pessoas que, mesmo depois dele, nunca ouviram falar dele, porém, pessoas que, por obra do Espírito, foram convencidas de seus pecados e elas se sujeitaram e elas permitiram que Deus, de alguma forma, dentro da compreensão delas ou não, Deus operasse nelas o novo nascimento. Pronto. Não são cristãs, mas foram perdoadas na cruz por Jesus, que é Deus. Entende? Então, é uma meia-verdade, digamos, não é? Por isso. Por exemplo, nós somos salvos, nós cristãos, não é porque cremos, certo? A fé, esse crer, nos leva a descansar. Mas nós somos salvos porque o Espírito nos convenceu do pecado, nós aceitamos, nos submetemos a isso e quisemos,
o perdão, a misericórdia de Deus e permitimos que ele fizesse essa obra em nós. É por isso que somos salvos. Como aconteceu também no Antigo Testamento. Como aconteceu também com esses que Jesus disse aos cristãos que ele tinha outras ovelhas além daquele aprisco, daquele rebanho. Tá bom? Muito bem, esse é o quinto. 6. A salvação é pela graça de Deus somente, recebida pela fé e não pelas obras humanas. Correto. Né? Essa graça de Deus, no Antigo Testamento, ninguém chamava assim exatamente de graça. Não faz diferença como é que chamava, se sabiam, se entendiam, não faz diferença. A graça de Deus funciona de qualquer forma, porque é o plano. A graça é um plano de Deus para salvar as pessoas. Tá? Desde a época de Adão. Adão foi salvo pela ação de Deus, pela graça de Deus. E o último ser humano também pode ser salvo, o último ser humano sobre a face da terra pode também ser salvo através da ação da graça. Então é a graça que opera essa salvação. Não é pelos merecimentos. Quando fala aqui obras humanas, quer dizer, por merecimento, mérito humano. Porque algum homem um dia chegou a um ponto de merecer ser salvo. Não, não existe isso. Ninguém vai ser salvo por mérito pessoal. Porque ninguém está a esse ponto. Por exemplo, eu vou citar aqui de novo o nosso exemplo, nossa ilustração do 10, né? Ser salvo por merecimento é ser 10. Normalmente o ser humano é somente 1. Com a ajuda do Espírito a gente chega a 2. Mas 2 para 10 está longe. Então é preciso que seja uma obra feita dentro da graça, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, por melhor que sejamos, ainda estaremos muito, muito longe de merecermos esta salvação. Tá bom? Então, isso é o ponto 6. 7. A fé verdadeira produz arrependimento e santificação na vida dos crentes, levando-os a obedecer os mandamentos de Deus. Vamos ver aqui alguns aspectos. A fé verdadeira produz arrependimento. Olha, veja só, como é o processo. Deus opera o convencimento através do Espírito. A pessoa é convencida de que é pecador. E isso todo ser humano tem. Se espontaneamente, olha só, então não é a fé que me leva a esse arrependimento. Se eu, individualmente, entender e aceitar que sou pecador por causa do convencimento do Espírito, se eu aceitar e eu querer perdão e eu me submeter, então, Senhor, eu quero esse perdão. Eu sou pecador, olhe, reconheci. Eu sou pecador e eu quero o teu perdão. E eu permito que o teu Espírito opere, porque se eu não permitir, o Espírito não vem dirigir minha vida, porque Deus não obriga ninguém a nada. Então eu permito que ele venha à minha vida, me ajudar e me transformar. Bom, olha só, nesse momento ele me dá a fé, que é a fé salvadora. Entendeu? Então, não é a fé, né, que leva o indivíduo a cadê? A fé verdadeira produz arrependimento. Não, é o arrependimento que abre oportunidade para que a fé venha. Agora, a gente precisa entender também que o arrependimento tem dois momentos. O primeiro momento é eu querer, isso já é arrependimento, eu querer. E o segundo momento é o Espírito operar esse arrependimento, porque por mim mesmo eu não consigo. A Bíblia fala em Atos, né, que é Deus quem opera o arrependimento, que somos incapazes. Porque o arrependimento aí não é só o querer, é a operação da mudança, é o novo nascimento no indivíduo, tá? Então, esse arrependimento, porque, por exemplo, se você se arrepende e volta a fazer, você se arrependeu? Não, você só teve remorso, tá? Mas aí a obra não é somente eu querer, mas é eu agora estar sendo trabalhado para não continuar no pecado. Aí é uma obra do Espírito. E, claro, nesse aspecto, a fé que o Espírito me dá
porque essa fé que interessa é a fé doada por Deus, ela é dom de Deus, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, entendeu? Então, essa fé doada realmente vai me levar, digamos, a complementar, vamos dizer assim, complementar, não é, esse arrependimento, tá? Agora, a santificação é uma obra do Espírito Santo. O Espírito convence, converte e santifica. O que é santificação? Né? Santificação é o processo onde nós, atuados, trabalhados pelo Espírito, a gente fica cada vez mais parecidos com Jesus. Tá bom? Então esse é o ponto 7. Cadê? Levando a obedecer os mandamentos de Deus. Olha, os mandamentos de Deus não é aquilo que Moisés entendeu, não. Lá tem coisas absurdas, nada daquilo. Né? O mandamento de Deus é parecer com Jesus. Entendeu? Parecer com Jesus. Daquilo que Moisés entendeu, tudo que pareça com Jesus é de Deus. Tudo que não pareça com Jesus não é de Deus. Atirar pedra nos outros, perseguir os outros, desprezar os outros. Não, isso aí não tem nada a ver com Jesus. Então não é de Deus. Tá bom? Muito bem, esse é o ponto 7 e amanhã a gente continua. Deixa eu colocar aqui o sinal de que estamos encerrando, não é? E a gente fica orando e torcendo que hoje seja um dia abençoador na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para cultuá-lo, conversar sobre ele e sobre a sua revelação. Tá bom? Muito bom.